Eu sou Hildegard Schneider e líder de Worldwide Wings. E aí vem o episódio 101 da minha série O Despertar da Noiva com o tema Contagem do Homer e Shavuot. Yahvé nos pede para contar o Homer, que em hebraico significa Sefirat HaOmer. Encontramos esta instrução em Levítico 23, 15 e 16. A partir do dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º Shabat. Ainda temos que contar o Homer hoje em dia? Sim, como todas as outras instruções da Torá. Yeshua disse: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem um iô, o mínimo traço, se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. E a lei é a Torá. A Torá é sempre mal traduzida como lei, pois Torá significa instruções. Na hora de contar o Homer, Yeshua apareceu para muitas pessoas. A declaração de Maria Madalena, eu vi o Senhor, João 20, 18, se enquadra nesse período, e também esta declaração: foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. 1 Coríntios 15, 4, 8. Durante este tempo de contagem do Homer, coisas sobrenaturais aconteceram, incluindo o derramamento do Ruach HaKodesh no fim da contagem do Homer. Contamos 7 semanas completas, 49 dias, e no 50º dia é a festa de Shavuot, também chamada de Festa das Semanas ou Pentecostes. Os discípulos também estavam reunidos em Jerusalém para contar o Homer, quando o Ruach HaKodesh foi derramado no fim da contagem. 7 semanas completas também significa contar 7 Shabats, e começamos a contar o Homer no dia seguinte ao Shabat. O Shabat existia muito antes desta instrução ser dada. Shabat é um presente que Elohim deu a todas as pessoas desde o início. Gênesis descreve 3 coisas que Elohim fez depois que criou o dia de sábado. Primeiro, ele descansou, Gênesis 2:2, nos dando um exemplo divino de seu desejo de descansar conosco. Segundo, ele abençoou o 7º dia, Gênesis 2:3. No relato da criação, os animais, Gênesis 1:22, e Adão e Eva são abençoados, Gênesis 1:28. Mas o único dia especificamente abençoado é o 7º dia. Terceiro, Elohim o santificou, Gênesis 2:3. O período de contagem do Homer conecta a festa de Pêssar com a de Shavuot, tornando as duas festas um grande festival, digamos assim, um moedim. Por trás disso existe uma grande ideia, que é que a liberdade concedida em Pêssar não tem sentido sem a Torá concedida em Shavuot, pois somente dando a Torá o homem pode crescer em sua verdadeira grandeza, submetendo-se às instruções de Elohim e assim ganhando a sabedoria divina. Sem Shavuot, o homem abusaria da liberdade que ganha em Pêssar. A liberdade sem a sabedoria da Torá muitas vezes termina em destruição. Curiosamente, a cevada é oferecida em Pêssar e o trigo em Shavuot. E antigamente, a cevada era dada aos animais como pasto e o trigo aos homens.
Assim, podemos dizer que até a oferenda de cevada e trigo indica esse aspecto, o animal representado pela cevada sendo mudado em essência por Shavuot, representado pelo trigo. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em 2 partes, com o equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida das primícias dos frutos a Yahvé. Levítico 23:17. Há 2 pães, um pão para a casa de Judá e o outro para a casa de Israel e todos os estrangeiros que foram enxertados. E estes 2 pães tinham que ser oferecidos pelo sacerdote diante de Yahvé. O sacerdote os oferecerá com gesto ritual de apresentação diante de Yahvé, além do pão dos primeiros frutos. De igual modo, fará os 2 cordeiros, pois são sagrados perante o Eterno e pertencem ao sacerdote. Levítico 23:20. Ou seja, esses 2 pães levedados, um tipo de pecado, tinham que ser oferecidos diante de Yahvé para santificação. E Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Esses pães que seriam oferecidos em Shavuot eram feitos de farinha de trigo e assados com fermento. Apenas os pães ázimos de Pêssah representavam Yeshua, que não tinha pecado. Ambas as casas têm pecado, mas somos encorajados a crescer espiritualmente. E à medida que entramos neste novo ciclo de suas festas a cada ano e ganhamos cada vez mais identidade nele, contar o Homer também é preparar nossos corações. Todos os dias contamos. Nosso coração se tornou um pouco mais digno de um altar sagrado? O objetivo para os israelitas era que depois de 50 dias contando o Homer, eles teriam um coração pronto para Yahvé habitar neles. Sim, Yahvé habitaria neles. Quando o povo de Israel, todas as 12 tribos e os estrangeiros deixaram o Egito, eles não tinham identidade porque tinham trabalhado como escravos. E agora, passo a passo, representados pela contagem de 1 a 50, eles escalaram uma nova identidade. Em Pêssah, todos receberam o dom da libertação, mas agora cabia a eles trabalhar em si mesmos e subir. E esse não é um esforço pontual, mas diário, sempre novo. Através do conceito da contagem do Homer, seguimos atrás de Yahvé. Nós também perdemos a nossa identidade e a recuperamos pouco a pouco, ano após ano. Arrasta-me, pois, contigo, corramos, Cânticos 1:4. Que conceito grandioso também para nós, que podemos contar o Homer junto com a casa de Judá e celebrar suas festas. E por que os discípulos tiveram que esperar até que o Ruach HaKodesh pudesse ser derramado? Eis que eu, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecerei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Lucas 24:49. Porque Yeshua, no qual ele mesmo é a Torá viva, teve que cumprir a Torá. E todos eles tiveram que esperar o tempo para contar o Homer. Assim, com cada ensinamento de Elohim que seguimos, nos aproximamos da casa de Judá, e ele pode fazer das 2 casas uma. Celebrar o Shabat juntos e celebrar as festas juntos é um grande testemunho coletivo do mundo visível e invisível. Nós entramos assim nos ciclos de Yahvé, juntamente com os judeus, para a glória dele. Não se trata apenas de retornar aos ciclos de Yahvé da casa de Israel, mas também se tornar testemunha e ser um com a casa de Judá. Imagine só o que significa para a casa de Judá quando surgem ensinamentos do mundo cristão
que novamente desafiam a casa de Judá e criam uma nova divisão. O que quero dizer? Por exemplo, quando afirmam que há um Shabat lunar, ou que o Shabat começa de manhã e não à noite. Que choque para quase 3.500 anos de prática judaica do Shabat. Alguém deve se perguntar se Yeshua, quando ele voltar, ele realmente ofenderá seus irmãos segundo a carne e estabelecerá que o Shabat começa pela manhã ou que ele instituiu um Shabat lunar. Eu não acredito nisso. Que mensageiros somos? Temos a chave da reconciliação com a casa de Judá? A casa de Judá, de quem se diz muita em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Yahvé, Romanos 3:2. E também os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Romanos 9:4. Ou, e se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Romanos 11:17. Ou também, portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Gênesis 49:10. Para receber as bênçãos de Yahvé, devemos guardar suas ordenanças, e entre elas está a contagem do Homer. E nos últimos dias somos mais constrangidos do que nunca a testemunhar à casa de Judá que nosso noivo é o Messias judeu. Os discípulos dizem, e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Atos 2:1. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Atos 2:2. Aqui não diz que um grupo contou o Homer de acordo com um entendimento diferente do calendário e outro grupo de acordo com outro entendimento do calendário, e um grupo se diferenciou do outro. Não, eles estavam todos unidos e contaram o Homer juntos em união. No movimento Raízes Hebraicas, a unidade entre irmãos está cada vez mais perdida. Parece que esse espírito de divisão, estima-se que existam cerca de 41.000 denominações cristãs, está agora se espalhando no movimento das raízes. Ouvi um relato chocante de uma celebração de Pêssar que haviam 2 celebrações em dias diferentes, cada grupo celebrando em um dia, e eles também não queriam celebrar juntos. Assim, a casa de Efraim não é uma unidade em si, e não servirá de testemunho para a casa de Judá. Não é melhor entendermos que ele quer fazer das 2 casas uma? O que nós estamos contribuindo? Para onde a bênção fluirá? Meu e seu retorno às raízes hebraicas da fé não é apenas uma jornada individual, mas colaborativa. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a gola de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 113. E foi nesta mesma unidade e união que os discípulos se sentaram juntos em Shavuot, em Jerusalém, e então a bênção do Ruach HaKodesh veio sobre eles. Chag Sameach Shavuot.